Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo para o Grupo Espírita Fraternidade da obra Pão Nosso, uma obra cujo autor espiritual é Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E para o nosso estudo de hoje, temos o capítulo 120 da obra, cujo título é Conciliação. Para esse capítulo, como é de característica de todo o livro, Emmanuel escolhe sempre alguma passagem do Novo Testamento e a que ele escolheu para hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, onde nós temos narrado o seguinte: Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Então, esse capítulo 5, vamos lembrar que é aquele capítulo onde Jesus começa o seu sermão no monte, abrindo com as bem-aventuranças. Então, mais para o finalzinho do capítulo, a gente tem esse trecho, e pulando um ou dois versículos antes desse, nós temos aquele também que é bem famoso, onde Jesus recomenda que antes de fazer uma oferta no altar, caso você tenha algo contra alguém, que melhor seria deixar a oferta no altar, voltar para fazer as pazes com esse alguém e então, com o coração mais leve, concluir a sua oferta no altar do Senhor. Então, mais para frente, um ou dois versículos depois, nós temos esse que está aqui em foco na tela. E é uma passagem, um trecho bem conhecido do Evangelho, especialmente para nós espíritas, mas com certeza para os nossos irmãos das outras correntes cristãs também. E é uma passagem interessante porque ela, a princípio, pelo menos a impressão que eu tinha antes de parar para refletir melhor sobre essa passagem, a fim de estruturar o nosso estudo, é que, em síntese, Jesus está recomendando, está conclamando, veja bem, essa pode ser uma interpretação superficial, inicial que a gente tenha, ao simplesmente deparar-se com esse texto e não ler um pouco mais de calma, buscando o sentido profundo. Então, pelo menos para mim, a impressão que eu tinha é que Jesus estava nos incitando, conclamando com que nós façamos as pazes com os nossos adversários, ou seja, que façamos de alguma forma com que o nosso adversário nos perdoe por algo que nós tenhamos feito. O que nós sabemos que é bem complicado de se conseguir, porque justamente se é o nosso adversário, algo ele tem contra nós, Então, obter o perdão dele não é tão fácil assim, E aí Jesus coloca até uma condição meio assim mais dramática, Algo mais preocupante, no sentido de que se a gente não conseguir o perdão do nosso inimigo, ele poderá acabar nos entregando ao juiz e a partir daí, acabarmos na prisão, Obviamente, algo que nenhum de nós vai querer que aconteça, Então, essa é talvez uma conclusão mais rápida que se possa fazer do texto. Só que vale a pena, como sempre, quando Jesus fala, as palavras não podem ser analisadas no sentido mais superficial. É necessário que a gente reflita sobre o sentido daquilo que Jesus está querendo dizer, para que a gente não acabe sofrendo com algo que não foi intenção da recomendação que ele nos fez, Porque veja, mais uma vez, ressaltando essa questão, o adversário é uma pessoa que, nesse sentido superficial, é uma pessoa que tem uma posição contrária a nós. Então ele vai ter uma certa dureza, ele não vai estar disponível a querer se conciliar conosco, Então isso acaba nos deixando aflitos, Porque numa discussão, numa briga, numa coisa assim, os ânimos exaltados, palavras são ditas que magoam e etc. E quando a gente tenta buscar essa conciliação, é bem possível que o nosso adversário não aceite. Então, Emmanuel chama muita atenção para essa compreensão mais estreita,
né, e nos dá uma visão mais ampla do que Jesus de fato estaria pretendendo ensinar com essa advertência, com esse conselho que ele nos dá, né? Primeiro, é interessante a gente observar que nessa tradução, que é a que Emmanuel pegou da Bíblia, que é a tradução mais corrente, né, a tradução do Almeida Ferreira, nela a gente tem a palavra concilia-te, né? Então, buscando o significado da palavra, nós temos que conciliação é uma palavra que traz a ideia de uma ação pacificadora, né? Aonde eu tento fazer as pazes com outra pessoa ou entre duas pessoas que estão de outra forma em desavença, né? Então, nesse sentido também, conciliação traz aquela ideia de uma ação aonde eu busco entrar em acordo com alguém, né? Então, esse alguém tem uma opinião divergente, uma opinião diferente. Isso, por certo, gera algum grau de animosidade. E a conciliação é justamente eu buscar ter essa ação pacificadora, eu buscar entrar em algum tipo de acordo com essa pessoa, né? O que veja bem, já começa a abrir para a gente um leque de opções para a nossa análise. Primeiro, veja que no texto, independente da tradução, Almeida Ferreira, o que for que você utilize, a palavra que é colocada é adversário, não é inimigo, né? Pode parecer uma diferença sutil, mas ela é bastante significativa. Inimigo é alguém que declaradamente tem um forte sentimento antagonista a nós. Então é uma pessoa que nos odeia, digamos assim, que se puder irá nos fazer mal, irá nos prejudicar de alguma forma. Então é aquela pessoa que ativamente busca nos causar algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano. O adversário, né, especialmente quando a gente pega essa palavra conciliação, ele já assume uma característica diferente. Adversário, por exemplo, é alguém que pensa de uma forma diferente da nossa. Ele pode discordar em opiniões, em filosofias, em modos de proceder, enfim. É alguém que tem diferenças de pontos de vista com relação de alguns pontos de vista com relação a nós. O que é até um assunto bem interessante para o momento atual que nós vivemos, porque percebemos que existe pouca tolerância, de um modo geral, é claro, né? Falando assim de uma forma mais abrangente, as pessoas têm sido menos tolerantes com pontos de vista diferentes. Então, se alguém pensa de forma diferente em um determinado aspecto que eu considero relevante, isso já me deixa mais aborrecido, já me deixa intolerante com aquela pessoa. O que é até curioso, porque o conceito que nós vivemos de sociedade, o conceito da democracia, é um conceito que preza justamente pela diferença de opiniões. Ou seja, a democracia ela é tão mais rica quanto houver essa diversidade de opiniões. Então não tem nenhum problema, não deveria ter nenhum problema se o meu irmão tem uma opinião diferente da minha, né? Até porque justamente no confronto amigável, ou seja, na troca de opiniões, de visões diferentes, é que acabamos por enriquecer a nossa própria percepção da realidade, né? Então vejam que curioso, né? Nós passamos um momento onde há essa não aceitação de pessoas que pensam diferente, seja esse pensamento algo relacionado ao aspecto político, muito comum hoje em dia, ao aspecto religioso, ao aspecto filosófico, até mesmo ao aspecto das questões de saúde, né? Então é até oportuno esse texto porque serve para nós refletirmos que estamos fazendo adversários de pessoas que, na verdade, apenas podem ter opiniões divergentes da nossa, né? E aí, então, é importante ter esse papel de conciliação, né? De ter essa ação pacificadora, de buscar entrar em acordo, né? Então, ok, eu penso diferente de você, você também pensa diferente de mim,
Mas isso não quer dizer que nós não possamos encontrar um meio termo, não possamos entrar num entendimento, num acordo sobre questões práticas com as quais precisamos lidar, né? Então, já aí nós vemos um aspecto, uma aplicação bem interessante dessa recomendação de Jesus para que nos conciliemos depressa com o nosso adversário. Mas, vejam, além disso, a ideia original aqui de Jesus é mais ampla do que inicialmente, dessa questão de você ter que ter o perdão. Então, quando a gente fala da conciliação como uma ação pacificadora, uma ação de entendimento, não tem aí necessariamente a obrigação de obter da outra parte o perdão, até porque sabemos que perdão é um mecanismo complexo, que nem sempre é algo que conseguimos conquistar com relativa facilidade, né? Então, aqui não tem uma ligação direta com a ideia do perdão. Mas, se, além disso, buscarmos, voltando ao texto, buscarmos uma tradução mais fiel, vamos ver que o texto é até um pouco mais libertador, digamos assim, nesse sentido. Então, aqui nós temos uma tradução clássica, né, Almeida Ferreira, mas quando nós, porque até o século passado, até a segunda metade do século passado, nós não tínhamos nenhuma tradução direta do grego para o português. Eram sempre traduções intermediárias, por exemplo, do grego para o francês, do francês para o português ou outras, né? Mas agora aqui no Brasil nós já temos algumas outras alternativas com relação a essa questão das traduções, né? Então nós já temos traduções diretas. Então eu trouxe uma tradução específica, que é do Novo Testamento interlinear grego-português, né? Onde a gente tem o texto original em grego, né? Conforme foi registrado na época, e a tradução disso direta para o português. Então, a ideia é basicamente o mesmo, mas a mudança nas palavras, o resgate de algumas palavras originais, nos auxilia a compreender melhor. Então, como já estamos vendo aqui, nós temos que o texto diz: "Sê bem disposto para com o teu adversário depressa, enquanto estás com ele no caminho, para que não te entregue o adversário ao juiz e o juiz ao assistente, e na prisão sejas lançado." Né? A ideia é basicamente a mesma, né? A gente vê, portanto, que tem uma fidelidade, mas aqui há uma troca importante de palavras, né? Ao invés de conciliação, né, dessa questão de você ter uma ação pacificadora, de buscar ativamente um entendimento, uma concórdia, aqui a recomendação é mais suave, no sentido das nossas capacidades de consegui-la. Aqui nós temos, que eu até deixei grafado, o termo bem disposto. Então nós temos uma boa disposição com o adversário, que entra justamente nessa questão que eu estava comentando, da tolerância, de tudo aquilo que é diferente da nossa visão de mundo, né? Então, aqui no caso, essa prática ela é até interessante, porque ela é também uma profilaxia para que um possível adversário não acabe se tornando em um inimigo de fato, né? Porque façamos uma análise nossa, né? Busquemos nos elementos da nossa existência atual, da nossa convivência social, pessoas que talvez hoje se encontrem na posição de inimigos, mas que no início eram apenas adversários. Vamos pegar um exemplo banal, por exemplo, um colega de trabalho, né, com quem a princípio nós tínhamos algumas diferenças de opiniões, mas que justamente por não termos agido com essa boa disposição que Jesus recomenda, nós acabamos por agravar a situação. Imagine que, por exemplo, numa reunião de trabalho, esse colega emitiu uma opinião que era contrária à minha, e ao invés de lidar com essa situação com a boa disposição, eu acabei tendo uma reação mais aguerrida. Na defesa da minha opinião, eu usei talvez termos duros, ou quis colocar a opinião desse colega de trabalho em descrédito, fazendo um comentário, por exemplo, que a ridicularize. E aí, a partir desse momento, essa pessoa que apenas discordava de mim
passa a ter um sentimento negativo com relação a mim. Pode se sentir humilhado, pode se sentir ofendido, pode se sentir preterido na sua opinião, na sua visão, no seu conceito, que no entendimento dele era válido, era correto. E eu tive uma atitude arrogante, uma atitude agressiva, né? E que isso feriu os seus sentimentos. Então veja, justamente por não ter essa boa disposição que Jesus recomenda, eu acabei por transformar um adversário em um inimigo, que a partir daquele momento vai ter então uma má disposição com relação a mim, justamente o oposto do que o texto recomenda, né? Então vejam que por coisas simples a gente acaba muitas vezes complicando a nossa própria existência, né? Por não saber tolerar, por não saber lidar com a diferença, por não ter uma postura de acolhimento com as opiniões, né, de outras pessoas que às vezes, né, podem até possuir uma verdade maior do que aquela opinião, do que aquela visão que eu tenho, né? Então, além de estar perdendo a oportunidade de crescer, ou seja, de refletir sobre o diferente e de repente aperfeiçoar a minha visão, eu ainda, por cima, pioro a situação ao transformar um adversário em amigo, né? Então, por isso a recomendação de Jesus, para que a gente seja bem disposto, né? Se eu pegar uma outra tradução do mesmo texto, do grego para o português, nós temos a belíssima obra do Haroldo Dutra, né, que ele também fez uma tradução direta do grego para o português, na sua obra intitulada Novo Testamento. Né, é uma obra bem interessante, publicada pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB, onde ele também faz o mesmo trabalho, né, de pegar direto do grego e trazer para o português. E esse mesmo versículo na obra dele está praticamente igual a esse que eu coloquei aqui, desse Novo Testamento interlinear, com a diferença de que ao invés de usar o termo bem disposto, o Haroldo utilizou o termo benevolente. Né? Basicamente a mesma palavra, a mesma coisa, né? Benevolente, né? E se nós pegarmos benevolência é o quê? É você agir de forma benigna, né? Agir fazendo o bem, né? Então traz aí a mesma ideia, o mesmo sentido e na verdade traz até um roteiro de como nós deveríamos nos comportar diante de pessoas que são adversárias em termos de ideais, de filosofias e etc. Então, para ajudar a entender melhor como que benevolência poderia se transformar em um roteiro de ação para a nossa conduta do dia a dia, eu trago uma questão do Livro dos Espíritos que aborda justamente esse assunto, né, da benevolência. Vamos dar uma olhadinha na questão 886. Ela diz, o questionamento é o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, olha que interessante, aqui a gente faz uma ponte, na verdade, né, entre a recomendação de Jesus, né, em Mateus, capítulo 5, versículo 25, ou seja, se a gente pudesse pegar esse versículo e resumir com uma palavra, seria caridade. Caridade com os adversários, né? Ou seja, ser, como nós temos aqui na explicação, benévolo com os nossos adversários, né? Ser indulgente, né? Ou seja, ser tolerante, aceitar as imperfeições dos outros, inclusive as imperfeições de opiniões, de posturas intelectuais, filosóficas e religiosas, porque somos todos espíritos em evolução. Estamos todos na mesma jornada. Se talvez o nosso irmão tenha uma ideia um pouco equivocada, tenhamos a certeza que a nossa opinião também não é perfeita. Ela pode ser talvez um pouco melhor em alguns aspectos, mas em outros com certeza é falha, dada a característica imperfeita da nossa personalidade, do nosso espírito, né? Ninguém é detentor da verdade absoluta e perfeita nessa encarnação, né? Nesse mundo de provas e expiações.
todos nós somos aprendizes, né? Então, para que as pessoas, se eu quero que os demais me aceitem como eu sou, inclusive com as minhas opiniões equivocadas, eu também preciso aceitar os equívocos dos demais, né? Por mais evidentes que para mim possam parecer, né? E é claro, o perdão das ofensas, né? Às vezes, assim como eu corro o risco de colocar a minha opinião ou a minha postura de vida ou a minha filosofia de forma que ofenda os outros, isso também pode acontecer. Então, vejam, todo o versículo 25 do capítulo 5 pode ser resumido nessa palavra. Mais um efeito prático do uso da caridade. Ou seja, essa boa disposição para com as pessoas que não concordam comigo, para as pessoas que têm uma atitude diferente daquela que eu tenho, né? Então, é simplesmente essa aceitação, essa benevolência, essa tolerância, esse perdão traz para mim grande ganho, porque eu não vou estar me indispondo com meu irmão. Porque essa disposição, ou seja, esse ato prejudicial, isso sim me vincula a ele. Me vincula como um devedor da justiça divina. E nessa condição de devedor é que Jesus está falando, meu irmão, né? Esse meu adversário, agora convertido em inimigo, né? Dependendo de como eu proceda, ele pode sim querer exigir a prestação de contas daquilo que eu o prejudiquei diante do juiz. E aí então eu estou inscrito como devedor da justiça divina, estando, portanto, na condição daquele que deve reparar uma falta cometida, né? Então, se nós entendermos que essa reencarnação nossa, ela está justamente posta para que nós resgatemos nossas dívidas, não faz o menor sentido contrairmos novas dívidas, né? Complicando ainda mais a nossa situação diante do juiz, né? Para pegar aqui a aplicação específica do termo utilizado nesse exemplo de Jesus. Então, é muito importante estarmos atentos a estas questões. Então, devemos, né, enfim, se de alguma maneira já ferimos o nosso adversário no passado, né, por não saber respeitar a sua opinião, por não saber colocar a nossa, ou visão, enfim, o que seja, então, o que podemos fazer agora? Tentar, tanto quanto for possível, relativo aos erros do passado, movimentar no sentido de ter boa vontade, de insistir na bondade, na compreensão, né? Então, esses pontos que são aqueles que nós devemos. Agora, é claro, se o adversário tem uma ação ignorante, né, como Emmanuel coloca no texto, né? Ou seja, se ele não nos trata com a mesma benevolência, com a mesma indulgência, com o mesmo perdão, compete a nós aceitar, né? Porque cada um de nós está num patamar evolutivo diferente, né? Então, será que de repente ele está agindo assim porque nós também não agimos de forma adequada com ele, né? Então, tem que haver uma quebra nessa cadeia de ações negativas, né? Se o nosso irmão não tem condições de aplicar essa quebra, que sejamos nós a não revidar uma ofensa, a perdoar, a tolerar e assim por diante, né? E claro, se ele age de forma negativa porque ele é um espírito perverso, né? Se ele se satisfaz nesse tipo de ação, então, né, compete a nós compreender que é um espírito doente, né? Que obviamente, né, por estarmos no mundo de provas e expiações, está com certeza em processo de cura, digamos assim, né? Então também não compete a nós nos tornarmos algozes de um espírito perverso. Os próprios mecanismos da justiça divina atuam para reconduzir os espíritos perdidos dentro do seu progresso espiritual. Então, aqui a proposta é justamente essa, né? De nós buscarmos sempre estarmos fazendo a nossa parte para não complicar essa questão, para não complicar aquilo que nós fazemos, né?
E o importante é estarmos sempre conscientes dessa questão da boa disposição, porque tem uma frasezinha que eu acho bem interessante, que diz que nós somos aquilo que fazemos. Nós não somos aquilo que dizemos e também não somos aquilo que acreditamos. Para todos os fins práticos, nós somos aquilo que fazemos. Então, dentro desse contexto, dentro do contexto da própria questão do Livro dos Espíritos, que eu coloquei e retorno aqui, da vivência da caridade, está na nossa obrigação fazermos o bem que pudermos fazer, né? Enquanto, como já diz, né, o texto evangélico, enquanto estamos no caminho com o nosso adversário, né? Porque depois um de nós desencarna e até a vida volta. Perdão, essa frase é o nosso encerramento. Então, até a própria condição da existência nos juntar novamente, né, a situação pode estar muito mais complicada. Então, enquanto estivermos no caminho, busquemos fazer para o nosso adversário todo o bem possível, independente dele retribuir, dele reconhecer este bem ou não, né? A nossa obrigação é agir no bem, é ter essa boa disposição, enquanto nós estamos no caminho com o nosso adversário, é vivenciar essa caridade, né? A tolerância, a indulgência, o perdão, a benevolência com ele. E se ele não reconhecer, enfim, fizemos a nossa parte. Então, para concluir o nosso estudo sobre esse tema, eu trago aqui, como reflexão final, o último parágrafo desse capítulo do livro Pão Nosso, onde Emmanuel anota o seguinte: trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante, né? Então, pelo menos para mim, essa lição foi muito valiosa, porque tira justamente esse peso absurdo de querer obter o perdão do adversário, né? Isso nem nos compete, né? Porque perdão é uma conquista muito mais daquele que se sentiu magoado, daquele que se deixou invadir pela mágoa, né? Do que aquele que ofendeu, né? Aquele que ofendeu, ele está num outro processo, um processo de reparação. Obtendo o perdão da sua vítima, com certeza é uma etapa importante, mas não o exime, né, do processo de reparação das faltas. Então, o perdão é muito mais uma conquista daquele que foi magoado, né, de conseguir libertar-se daquele episódio que o marcou tristemente, né? Então, aqui o que Jesus está falando, portanto, é na questão da benevolência, de estar bem disposto com o adversário, para não agravar o quadro que talvez já esteja se iniciando, né? Então, por isso que Emmanuel fecha fazendo essa recomendação, para que buscamos viver em harmonia com o nosso adversário. Agora, se ainda assim, se buscarmos fazer o que estiver ao nosso alcance, né, pelo bem do adversário, e ainda assim ignorar, pelo menos nós vamos estar em paz com a nossa consciência, tendo o entendimento que da nossa parte fizemos o possível para viver melhor com o nosso adversário. Se ele ainda assim insistir em nos rechaçar, aí nós vamos deixar que essa semente brote no tempo devido, de acordo com as condições da seara do nosso Pai Celeste. Já não compete mais a nós, né? A questão é simplesmente de ter confiança que no futuro, né, à medida que nós formos evoluindo, essa sementeira, essa ação no bem, terá os seus frutos devidos. Então, essas foram as nossas considerações para o estudo de hoje. Espero que tenha sido proveitoso, como foi para mim. Aprendi bastante com esse capítulo e que possamos, portanto, renovar as nossas melhores disposições em agir no bem, agir na benevolência, vivenciar a caridade em suas inúmeras facetas, inclusive e especialmente com os nossos adversários. Então, agradecemos pelo tempo e rogamos ao nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, que inspire os nossos corações e as nossas mentes
para que possamos a cada dia conquistar um novo degrau na nossa jornada evolutiva. Muito obrigado a todos e estejamos na paz do nosso querido Mestre hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.